Bom dia. Bom dia. Tudo bem, sexto ano? Sim. Sejam todos bem-vindos a mais um bimestre, né? A mais um semestre, o segundo semestre do nosso sexto ano. O penúltimo bimestre, né? Vamos lá, quem ainda falta, está com alguma pendência em questão de notas, de organização, vamos colocar o nosso material agora em ordem, não deixar nada para trás. E nós já estamos nos aproximando do final do nosso ano letivo. Falta muito, professora, mas nós já temos que pensar assim, né? Porque a metade já se foi. Agora nós temos mais uma metade aí para nos dedicar, certo? Professora, isso daqui é uma ilusão. É só esses coisas que são baixos, isso aqui só uma nuvem nada. Então, agora, vocês, hoje, dia 27 de julho, terça-feira, a nossa pauta, relato de viagem, as páginas 2 a 8 da apostila, e a tarefa, as páginas 9 e 10 da apostila. Ok? Então, a apostila de vocês, bonitinha também, igual a minha? Ótimo. Então, volume 3. Todos com ela? Quem aqui ainda não recebeu na sala? Então, vamos ouvindo, aí você vai registrando, ok? Página 2. Uma viagem é uma história. Uma história é uma viagem. Observem esta imagem que vocês possuem aí na página 2. Observaram? Sim, é uma ilusão. O que vocês puderam observar neste desenho? Se você olhar de primeira vista, parece que tem muitos blocos aqui, mas eu sou meio. O barco está no mesmo conteúdo com uma ponte e a nuvem do tempo. Nós temos o barco. O que mais, Guilherme? E o barco está fazendo uma ilusão de ótica com a nuvem e uma ponte. Isso. Vocês observem aí que nós temos a representação do barco. E parece que o barco está indo embora, não parece? Ou aparenta que tenha um monte de barcos ali. Mas, na verdade, o que eu tenho ali é um barco se distanciando, aparentemente, né? E eu tenho um monte de nuvens. E essas nuvens, elas são confundidas com os barcos. É uma ilusão de ótica. Certo? Então, vamos lá. Número 1, na página 2. O canadense Robert Gonçalves é conhecido por brincar em suas obras com a percepção do observador. Um de seus truques é baseado na ideia de ilusão de ótica. Que elemento ou elementos ou são responsável ou responsáveis pela ilusão de ótica nessa imagem? A nuvem é essa terra aqui. E aí, o barco E a nuvem? o branco e o preto estão aparecendo, quase parecido no formato. Aparecendo com o barco, isso vai ser ilusão de ótica. Isso, então peguem o caderno, coloquem lá, página 2, número 1. Página 2, número 1. Então, qual é o elemento aí responsável de ótica nessa imagem? As cores. Por quê? Através das cores que eu
né, essa troca de imagem na minha cabeça. Professor, para mim travou bem na hora da explicação. Aí travou de novo. Pronto. Ok? Agora eu estou te vendo novamente. Prof, você travou. Travei aí aqui, tá? Então, as cores utilizadas na imagem. Número 1, página 2, número 1. As cores utilizadas. Não, só a resposta você coloca. Oi? Eu queria saber se era essa pergunta, Beatriz? Resposta só. Não, só a resposta. Dois. Muitos estudiosos dizem que Gonçalves conta várias histórias em uma só, cabendo ao observador escolher a que lhe parecer mais interessante, ou todas. No caso dessa obra, que história pode estar sendo contada? O que vocês imaginam aí? Poderia ser uma história do quê? De piratas, Uma lenda urbana. portugueses, Uma viagem. de lendas. Professora, quando todo ele pode viajar, pode ser que eles estão indo para algum lugar, né, viajando. Porque normalmente eles não usavam barcos, só para eles viajar também. Isso, então a história das grandes navegações, né? Então poderia ser também a história das grandes navegações. Lembra lá que nós estudamos em história que a turma de Portugal vieram em barcos até chegar aqui no Brasil? Isso. Então, a história das grandes navegações. Aí ali, logo no finalzinho da página número 2, está nos falando que é uma ilusão de ótica. Imagens que enganam o sistema visual humano, nos fazendo ver algo que não esteja presente. Então, foi isso que nós observamos aí. Ao olharmos, nós imaginávamos que seriam várias embarcações, vários barcos, né? E, na verdade, não eram. Eram o quê? As nuvens. Certo? Perguntas? Não? Professora? Não. Sabia que se você pegar um espelho, né, que eu vi meu amigo pegando, e botar na frente, né, para ele refletir do zoom, ele fica se refletindo, parece que tem um monte de espelho dentro. É verdade. Se você pegar um espelho aí e botar aí na frente, a câmera vai ficar aparecendo um monte. Isso, muito bem. Página 3. Vamos lá, na leitura. Objetivos. Ler e interpretar relatos compreendendo sua função social. Analisar a estrutura composicional do gênero textual relato pessoal. Utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, em especiais de modos e tempos verbais, para analisar efeitos de sentido em textos de relato. Identificar sintagma nominal em função de sujeito da oração. Produzir relato de experiência pessoal e retextualizar relato pessoal escrito para relato oral. Painel de leitura. Relato de viagem.
Leia a seguir estes dois fragmentos de texto. Texto 1. Relatos de viagem fazem parte da história da humanidade e são encontrados em diversos períodos. Por exemplo, os textos sobre as viagens às novas terras descobertas durante as grandes navegações são conhecidos como relatos históricos, porém, quando foram escritos, eram apenas relatos de viagens. Tornaram-se históricos por terem registrado fatos e paisagens que hoje nos ajudam a entender nosso passado e, por meio dele, nosso presente. Então, observe, quando eu falo em relatos de viagem, são aqueles textos em que nos relatam, que nos fazem, né, conhecer a nossa história, conhecer a história de um povo. Muitas vezes, quando nós estamos aí estudando história, principalmente, nós não estudamos aqueles relatos de como se descobriu tal coisa, em ciências também, a história do Big Bang, toda essa situação, são relatos. E esses relatos, muitas das vezes, são relatos de viagens. Nas ciências, geralmente, nós temos os relatos científicos, ou seja, fizeram aí experiências, estudos. Quando nós falamos na história, nós estamos relatando algo, né? Muitas das vezes, não é só passado, mas a grande parte da história são relatos do passado. E como que eu sei esses relatos, professor? Como que os historiadores conseguem escrever esses relatos para nós? Por conta dos registros, né? Através desses registros, do que alguém foi contando, alguém foi presenciando, foram registrando, até ter ali um acervo, né? E ser transmitido para nós. Certo? Então, esses são os relatos. Quando foram escritos, ou primeiramente foram relatados, falados, e depois registrados, tá? E agora nós estudaremos um pouquinho mais quando eu falo de relato de viagens, que são relatar alguma viagem que se fez, que nem aí as grandes embarcações, né? Que nós analisamos na página anterior. Não foi uma expedição que, de acordo com a história, nós temos que vieram, né, várias embarcações até descobrir o que hoje nós chamamos de Brasil? Não é isso que, a princípio, nós estudamos? Ou não? Sim, não é, gente? Então, esses são os relatos de uma viagem. Certo? Eu fui à praia, professora, nas férias do ano passado. Eu posso contar como que foi a minha viagem? Pode, você está relatando. Obrigada. Você estará relatando como foram as suas viagens. Certo? Só um momento. Alguma pergunta em relação ao que é um relato de viagem? Não? Não, prof. Não? Tudo bem, Ana? É Ana? Tudo bem, Ana? Então, Então, mas levanta o roxinho, senão você vai dormir. Quando estávamos a 400 quilômetros da costa do Marrocos,
em alto mar, apareceram muitos peixes nas proximidades do navio e pescamos alguns com um anzol. Entre eles, havia alguns grandes chamados de albacoras, pelos marujos, pequenos atuns e, de quando em vez, dourados. Também havia grande quantidade de um peixe, mais ou menos do tamanho do araquém, com pequenas asas dos dois lados, como nos morcegos. Chegamos, então, às proximidades do Equador. Estando em Rennes, 2 viagens ao Brasil. Primeiros registros sobre o Brasil, Porto Alegre, LEPM, 2009, página 35. No século XVI, o alemão Rennes viajou ao Brasil. O livro com relato de suas aventuras, publicado na Alemanha em 1557, atraiu a atenção de toda a Europa, cuja curiosidade sobre as novas terras descobertas era imensa. Texto 2. Já à noite, gaivotas pescando, peixes saltando no mar, diante de tanta calma, estiquei a jornada de trabalho até meia-noite, quando fui traído pelo silêncio. Um longo suspiro à proa, golfinhos, pensei. Larguei os remos e virei-me. Eu remava de costas. Iluminada pelo luar, a menos de 20 metros, estava uma baleia. Imensa, imóvel como uma laje. Tive de intervir vigorosamente nos remos para não atropelá-la. Que fazia parada ali? Dormia, talvez. Clink Amir, 100 dias entre céu e mar, São Paulo, Companhia das Letras, 2005, página 40. Relato da viagem em barco a remo, empreendida por Amir em 1984 na Namíbia, na costa ocidental da África, até Salvador, na Bahia. Então, observem aí que nós temos o relato, né? Um fragmento de 2 relatos. O primeiro relato foi quando Rennes viajou ao Brasil, certo? Em quando? Em que ano? Quando que foi publicado esse livro? 2009. Em 1557. Né? E o texto 2 é o relato de uma viagem do Amir Klink em 1984. Olha a diferença. Um foi em 1557 e o outro foi em 1984. Certo? E eu tenho alguma coisa semelhante, alguma coisa parecida aí nesses 2 relatos? Tem ou não tem? Tem. Os dois Tenho. E qual é a semelhança que eu tenho aí? Ana, Os dois estão indo para o Brasil? tira essa touquinha do rosto, desencosta da parede. Eles estavam em uma viagem no mar? Isso, os 2 textos estão nos relatando uma viagem marítima, certo? Então, vamos lá. Página 4, exercício 1. Letra A. Esses textos foram escritos com aproximadamente 5 séculos de diferença. De que eles tratam? O que há em comum entre eles? Viagem marítima. Então, os 2 se tratam do quê? De um relato, né? Relato de um momento. E o que há em comum entre eles? Uma viagem marítima. Então, os 2 relatam o momento.
Ok? Ok. B, você já leu relatos de viagens? Quem já leu relatos de viagem? Levanta. Quem sabe o que eu estou falando? Eu sei o que você está falando, eu nunca li. Ah, então quem leu? Um aluno. E quem não leu? Letra B. Para que servem textos que contam viagens e aventuras vividas por alguém? Ah, relatório. Hum? Ah, não, não sabia. Para que servem textos que contam essas viagens? Ah, professora, eu não fiz essa viagem. Para que eu quero saber isso? Para relatar a viagem. Não professor. Para relatar a viagem da pessoa. Para que quem esteja ouvindo, né, conheça, imagine como seja um outro lugar, imagine como foram as aventuras vividas, né? Conhecer através. Eu estou mostrando aqui para os meus amigos a minha viagem lá para a Bahia, através de fotos, vou relatando o que aconteceu nesse dia, nessa viagem, como foi. Você acaba que você não fisicamente conheça o lugar, mas através da explicação, dos relatos das pessoas, você vai conhecendo, imaginando como seja lá. Certo? Não é assim? Por exemplo, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas de tanto que você se ouve falar, que você vê reportagens, novelas, você imagina como seja, não é assim? E aí, muitas vezes, nos atrai a conhecer este lugar. Ou não, né? Muitas vezes não. Pelo jeito que fala, eu não quero nem de presente uma viagem para lá. Não é assim? Ou você gosta, ou você não vai gostar. Muitas vezes, que nem uma vez eu fui lá para o Rio Grande do Sul. E tem um passeio que algumas pessoas gostam. Eu cheguei lá, fui para esse passeio. Lá na aldeia do Papai Noel. Chegando na aldeia do Papai Noel, para mim foi uma decepção. Né? Para mim, é que nem eu falei, a próxima vez que eu for lá, esse é um dos passeios que eu não vou. Mas também eu não falo assim, Guilherme, não vai nesse passeio. Não, porque às vezes para ele será atrativo, né? Às vezes para Maria será maravilhoso o passeio, ela ficará encantada. Mas eu não gostei. Eu vou contar, ó, lá aconteceu isso, tinha isso, por isso que eu não gostei. Às vezes o que eu não gostei é o que você gosta. Professora? Né? Então, por isso que muitas vezes o relato de uma viagem, ele te convence, algum momento oportuno, você conhecer determinado lugar. Certo? Então, pode registrar aí na letrinha C. Vocês responderam a B e a C no caderno? Responda, tá? Página 4, exercício 1, B e C. Vamos responder lá no caderno.
Ana, já registrou? A letra B e a letra C? Tá dormindo muito tarde, Ana? Dormiu cedo? Então vai ter que dormir mais cedo ainda. Que hora você dormiu ontem? Vai ter que dormir um pouquinho antes, então, umas 8h30. Ok? Em janeiro, de janeiro a 20 de janeiro a março de 2009, um programa de TV apresentou uma série de reportagens do jornalista e apresentador Zeca Camargo, intitulada Isso Aqui é Seu. Em cada um dos episódios, ele relatava suas impressões pessoais e experiências em locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Assim como nas reportagens para a TV, as viagens foram registradas no livro Isso Aqui é Seu. A Volta ao Mundo por Patrimônios da Humanidade. A seguir, você lerá trechos do capítulo destinado à visita a Xanxã, no Peru. Aqui ao lado, no canto esquerdo, está explicando. Um patrimônio da humanidade é um marco ou área oficialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, como importante para os interesses coletivos da humanidade. Essa designação confere valor histórico e cultural ao local, que passa a ser legalmente protegido por tratados internacionais. Viva Ximu, uma grande cultura que os incas combateram e dominaram. Pensou em patrimônio da humanidade no Peru? Pensou em Machu Picchu, certo? Certíssimo. Mas e Xanxã? Já ouviu falar? Pois então. Dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho, Xanxã é um dos mais desconhecidos e talvez um dos que mais precisem da atenção mundial para se preservar. Por isso, essa foi nossa escolha. Nosso continente é rico em patrimônios da humanidade e por isso não foi fácil escolher apenas 2 destinos. No final, acho que acertamos nas opções. E a primeira delas foi Xanxã, no Peru, para onde vamos agora. Dia 1. Trujillo é uma cidade curiosa, que em vários cantos lembra uma cidade do interior do Brasil. Não sei por que isso me surpreende tanto. Afinal, não somos todos latinos-americanos? Mesmo assim, Trujillo me traz lembranças de viagens que fiz ainda garoto, pelo interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncios de lojas de tecidos e oficinas mecânicas. Crianças brincando sem camisa mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi pelo menos dar uma olhada.
poderia passar por uma instalação de arte contemporânea. Xanxan fica às margens de Trujillo, e mesmo com a luz já baixa, me assustei com o tamanho do que vi. Eram muros e mais muros cor de barro, que me davam a sensação de uma enorme cidade sendo construída rapidamente. Era mais ou menos isso. El Niño é seu maior inimigo. O que restou dessa, que era a maior cidade pré-colombiana da América Latina, está passando por uma reconstrução. Aqui, a jornada de trabalho tinha certamente terminado. Alguns grupos pequenos, turistas ou estudantes, não tenho certeza, ainda circulavam do lado de fora dos grandes muros. Fiquei tentado a entrar pelo menos por um deles, para ver o que escondiam. Já era tarde. Está difícil dormir. Primeiro, porque meu quarto é quentíssimo e tem uma janela que dá para o pátio interno do hotel. A portaria fica bem embaixo dele. E de lá sai um burburinho que é canalizado diretamente para o meu ouvido esquerdo. Depois, estou excitado demais para dormir. Um dos motivos, claro, é conhecer melhor Xanxan, que vou explorar direitinho amanhã de manhã. Mas este é o começo da aventura. Estou cheio de expectativas, perguntas e até uma certa ansiedade para ver que cara vamos dar a este projeto. Tenho várias ideias na cabeça, mas quem disse que tive tempo de pensar em uma delas antes de sair do Brasil? Fiquei de desenhar tudo no trajeto para cá, mas estava tão exausto que dormi mais do que pretendia durante os voos. E já cheguei colhendo informações a granel nessa primeira escala. O que fazer com elas? Como passar tudo isso para quem vai acompanhar a série? Por que o sono não vem? Tenho de acordar antes das 7 amanhã. Dia 2. Outro muro. Outra parte da cidade? Nossa, como isso aqui é grande. Maior ainda do que imaginei diante da amostra que tivemos ontem. Aliás, acho que nem vamos conhecer tudo. Os muros de Xanxan se estendem literalmente a perder de vista. A parte que está sendo restaurada é bastante grande, mas representa apenas uma fração da potência que essa cidade um dia representou. Calcula-se que a área total era de 20 km², um horizonte suficientemente distante para o olho humano se perder. Um pequeno exército de operários e arqueólogos parece retocar constantemente as paredes, não só os grandes muros que guardam enormes e amplas praças abertas, mas também as cercas baixas de barro que cortam os antigos espaços urbanos num desenho de losangos que se estende por metros e metros. Parece um trabalho insano, devido à fragilidade do material com que trabalham. Essas construções são basicamente de barro, e considerando que são do século IX e que estão expostas às correntes de vento que vêm do Oceano Pacífico, é possível entender por que estão tão deterioradas. Zeca Camargo, 1963, é jornalista e apresentador de TV. Em 2009, produziu a série de reportagens Isso Aqui é Seu, que deu origem ao livro de mesmo nome. Sobre suas experiências pessoais em viagens, escreveu ainda: Eu ando pelo mundo, Paris, 1000 lugares fantásticos no Brasil e a fantástica volta ao mundo. Então, observem aqui que neste texto ele nos relatou 2 dias de sua viagem ao Chile, certo? Quando você ouve falar no Chile, qual é a primeira cidade que vem à sua cabeça?
Machu Picchu, não é? Não é lá que tem, quando está no inverno, que tem neves, as pessoas vão para lá para conhecer. Pior que na minha cabeça, a primeira palavra que veio foi esse chuchus, que eu não sabia o que era. É? Eu pensei nisso, que eu não sabia que essa cidade realmente existia. Ah, oi, Ana. Só um pouquinho, nós estamos na explicação agora. Você vem para cá? Não. Ah, tá. Não sei. Então, aí o que ele nos apresentou? A cidade, né? Chamada Xanxã, que fica o quê? Próximo a Trujillo. Certo? Agora, nós responderemos as questões da página 6. Os exercícios 2 a 5. Ele finaliza lá na página 7. Certo? Eu darei aí uns 10 minutinhos para vocês responderem os exercícios da página 6, que é o 2, o 3, o 4, e o 5, que termina na página 7. Tá? Aí eu farei a correção com vocês, aí nós faremos os próximos exercícios. Certo? Vamos fazer, ver aqui como vocês estão lendo, como vocês estão interpretando. Porque às vezes a professora vai falando, você vai copiando a resposta e depois, né, faz falta esse momento. A professora vai buscar uma água e já está retornando. Certo? Pode ir lá, Ana, rapidinho. Vocês também, desenvolvendo os exercícios. De 1 a 5. Todos eles estão aí na apostila mesmo. Não precisa registrar no caderno. Oi. Daqui a pouco. Eu vou buscar uma aguinha, tá? É aqui que eu sou? Não. Vamos lá. Acho que as salas mudaram, todo mundo tá confuso. Meu Deus, tudo eu já tenho assim.
coração fica chato. Não fica. O senhor me entendeu? Passou uma mensagem? Foi uma ficha? Não foi bilhete na agenda, né? Foi bilhete na agenda? Não, né? Ele entregou? Não, né? Ele falou quanto que é a mensalidade? Não. Olha que a tia quer mudar o bilhete, eu fui embora cedo. Beatriz, Riana, Guilherme, estão fazendo as atividades? Sim, prof. Sim, pronto. Riana, Eu tô. está fazendo? Sim. Ok. Beatriz está, né, meu bem?
Vamos lá, mais 5 minutinhos para terminarem. Tudo bem, Daniel? Eduardo? Estão fazendo? Ó, não vou escolher essa. Nós já fizemos. Cuidado, eu fico nem lembrava onde que entrava. Para mim, eu protesto, se vai em protesto. Acho que eu tenho que recuperar a senha, né? É isso que eu ia falar. Eu fui lá para a sala que eu esqueci. Deixa eu recuperar a senha. É que eu não tenho mais assim. É, mas eu não dei minha senha. Tive que pôr só a memória, você falou, né? Porque tem que pôr a memória para marcar. Agora, eles sabem, né? Não precisa aumentar, porque lógico, é novo, como é que já era, tem que saber. Se tinha que tirar, ou eu pegou, por isso de controle, que eu Mas é assim mesmo, tendência agora. Eles deixam até o espaço no computador. É, o menino falou com você. Isso o menino comentou com o bebê. Ele falou, já está vindo assim no computador. Mas meu pai também vai ter que colocar. 450. Vem cá, tem aqui, ó. O Rodrigo viajou quase. Foi lá em Cuiabá e voltou. Ah, é? Lá na saída de mim. Ai, aqui. Ai, aquela porta ali. Esse nome aqui, ó. É lá perto da Leroy Merlin. NS Informática. É. Lá perto da Leroy Merlin. Gente, só um momento que a professora verá aqui a porta, tá? Será? Pode? Acho que essa nunca pulou, não. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Ah, não, assim fica bom. É. Senão não dou conta. Eu deixei assim já pessoal. Saiu. Nossa. Não, dá sim, a gente se organiza. Obrigada, Gabriel. Não enxerga. Você viu como estava o sol na porta? Você viu? Eu uso.
Pronto, prof, terminei. Ok, já estamos indo, tá? Então, vamos lá. Página 6, exercício número 2. Há no texto uma voz que conta experiências de uma visita a Xanxã. Sobre isso, responda. A. Quem relata a visita a Xanxã? Zé Camargo. Ana. Vamos registrar a resposta no caderno. Porque Zé Camargo. Mas daqui a pouco nós vamos lá conversar um pouquinho com a tia Kézia sobre isso, tá? Não vai ser legal para vocês. Então, 2A. Zeca Camargo. B. O que se relata foi vivenciado pelo próprio narrador ou por uma pessoa, outra pessoa? Pelo próprio narrador. Isso. Pelo próprio narrador. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Tá difícil de dormir. Primeiro porque meu quarto é quentíssimo. Isso. Trujillo me traz lembranças. Saí cedo do Brasil. Me assustei com o tamanho do que vi. Então, são quando ele utilizou aí na primeira pessoa, né? Os fragmentos que ele utilizou, eu. Certo? Olha lá, me traz lembranças de viagens que fiz. Então, está na primeira pessoa, né? Então, eu tenho aí estas informações, quando é o próprio autor. 3. Com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? A turista é um qualquer público. Qual foi a finalidade? Relatar a viagem a Xanxã. E para quem esse texto foi escrito? Turista é um qualquer público. Pessoas que apreciam, né, que gostam de ler relatos de viagem e de aventuras. Acho que turista já serve. Sim. Qualquer público também, qualquer um pode ir. Então, com que finalidade? Relatar a viagem a Xanxã. Ok?
aqui, professor. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? 2 dias. 2 dias. Releia o trecho. Nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor. Sublinhe uma oração em que isso acontece. Pensou em patrimônio da humanidade no Peru, pensou em Machu Picchu, certo? Muito bem. Que palavras evidenciam esse diálogo? Apresente uma. Pensou. Pensou. Por quê? Ele está falando, pensou em patrimônio da humanidade? Você pensou, né? Então, pensou. O narrador faz algumas perguntas ao leitor. Na primeira situação, ele responde pelo leitor. Certíssimo. Quando pergunta se havia pensado em Machu Picchu, já em uma segunda pergunta, já ouviu falar em Xanxã? A resposta fica implícita. Que resposta ele imagina que receberia do leitor ao lhe fazer essa pergunta? Sim. Não. Não, você não pode falar. Não. Porque se eu falar assim para você, já ouviu falar em Xanxã? Porque... Quem vai na intenção, né? Que só conhece Machu Picchu, não vai conhecer, não sabe o que é Xanxã. Quando falou Xanxã, achei que fosse um cachorro. Mas era o quê? É uma cidade. Como você chegou a essa conclusão? No texto ele fala que Xanxã já pensou, não, ele fala que você já pensou, não, eu tô aqui. No texto ele fala que você só pensa em Machu Picchu, mas ainda, entendeu? Ele se refere que você, quando fala de aquela cidade lá, não, cidade do país, não sei, você vai pensar em Machu Picchu. Mas aí ele fala de Xanxã. Porque lá no texto, né, ele usou a expressão, pois então. Oi, Rihanna. Prof, é que eu coloquei que essa cidade não é conhecida. Sim, mas aí lá no texto, aí você pode completar. E no texto ele utilizou a expressão, pois então. Ok? Pois então. Os itens E e F referem-se ao trecho. Dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho. E qual é o referente da expressão nesse país vizinho? País ao lado? Peru. Né? Qual é o país vizinho? Peru. Nesse trecho, há uma referência a outro país que não está evidente no texto. De que país se trata? Se ele falou, dos 10 patrimônios da Unesco, nesse país vizinho. País vizinho de quem? Do Brasil. Peru é país vizinho de quem? Do Brasil. Né? O país vizinho até os Estados Unidos. Isso. Então, Brasil. G. Segundo o fragmento, por que se escolheu falar de Xanxã? Porque é o patrimônio
menos falado, menos visto de todos, né? Porque é um local desconhecido e precisa da atenção mundial para ser preservado. Por ser um local desconhecido e precisar da atenção mundial e precisar da atenção mundial para ser preservado. Bom, fizeram até aí, né? Até a letra G. Certo? Certo. Então, mais uns minutinhos para vocês realizarem o 6, o 7 e o 8. Vamos lá? Finalizar a página 7. Nós já faremos também a correção, né, Bia? Que foi? Está assustada? Eu fiz sem querer. A Você já 6, a fez? 7, a 8. Você já fez, então, até o 8? Sim. Então, se você precisar ir ao banheiro tomar uma aguinha, vai lá rapidinho. Tá. Pior que eu também fiz. Só Maria Fernanda que faltou hoje, né? Só um momento enquanto os colegas aqui da sala estão realizando a atividade, tá, Guilherme?
Ai, gente. Senhora, já terminei. Muito bem, parabéns para vocês. Todos finalizaram? Sim. De 2 a 8. Vamos lá? 6. Qual é a principal característica da arquitetura de Xanxã que chamou a atenção do autor? As paredes altas, que de vista normal não conseguimos ver. Os muros feitos de barro. Os muros feitos de barro. Eu esqueci da cor. Nós estamos na página 7. Ninguém fez, né? Isso. 7. Segundo informações do 5º parágrafo, quais são as maiores ameaças a Xanxã? O vento e a maresia. O vento e a... Não? O vento e a maresia. Ou seja, que equivale, né? Que aí eu tenho o fenômeno El Niño. É o ninho do fóssil? Ok? Releia o trecho. Lendo esse fragmento, é possível afirmar que O autor escreve o relato após o passeio ter ocorrido. o autor escreveu o relato após o passeio ter ocorrido. B. Que palavra do texto pode confirmar sua resposta? Levar. Já era o fim da tarde. Isso é história do Brasil. Que eles já explicam que só no Brasil ser. Os verbos no passado. Os verbos no passado. Ou seja, né, no pretérito. Professora, eu gostaria de português. Esse dá o sol dele está estudando várias coisas como HQ, esse do tipo. Muito bem. Vários tipos de literatura. Não literatura, né? Gêneros textuais, né? Gêneros textuais. Literatura diferente. C. O uso da palavra mas indica uma relação de
Oposição entre as orações. Já era fim de tarde e resolvi, pelo menos, dar uma olhada no patrimônio. Então, oposição. Letra D. Uma das características dos relatos de viagem é apresentar indicações precisas de tempo e lugar. Grife as indicações de tempo. Ali no Tarde e sim. no retângulo que está de verde, você grifará fim de tarde e cedo. Fim de tarde, cedo. E quais são as que indicam lugar? Brasil. Do Brasil. Brasil. Patrimônio. Em Lima. Do Brasil, vírgula, em Lima. Certo, Beatriz? Sim, prof. Ótimo. Página 8. Professora, o que é isso? São os muros. Ah, explica. Esses que são os muros. Presente histórico. É próprio de narrativas e relatos. O uso do presente ao referir-se a eventos passados é o chamado presente histórico ou presente narrativo. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos, a fim de que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto se realiza, e não como um fato passado. Então, quando eu falo presente histórico, é quando eu utilizo, né, de expressões que nos faz ter a sensação de estarmos vivenciando aquele relato, tá? Então, no número 9, embora o autor relate os fatos após terem acontecido, predomina no trecho lido o tempo presente. Por que isso acontece? Converse com seus colegas e professor e registre a seguir a conclusão que vocês chegaram. Isso que eu vou ler de conta. Ou porque ele usou o presente histórico? Então, ele utilizou o presente, né? Para que nós, leitores, tenhamos a impressão de acompanhar o narrador durante o seu passeio. Foi isso que eu expliquei? Né? Que utiliza-se o presente histórico para que nós possamos imaginar como foi, possamos imaginar estar presente no momento do seu passeio. Ele tenta explicar basicamente como foi e para a gente tentar criar uma imagem na nossa mente de como é, mais ou menos assim. É para fazer com que você imagine estar ali no mesmo momento que ele. Certo? Então, é isso que vocês colocarão aí. Para o leitor ter a impressão de acompanhar o narrador durante seu passeio.
Ponto. O escritor do relato de viagens geralmente revela-se por impregnar o texto de sua visão pessoal. Para pensar melhor sobre esta e outras questões, realize as próximas atividades. Texto para as questões de 10 a 12. Trujillo é uma cidade curiosa, que em vários cantos lembra uma cidade do interior do Brasil. Não sei por que isso me surpreende tanto. Afinal, não somos todos latinos-americanos? Mesmo assim, Trujillo me traz lembranças de viagens que fiz ainda garoto pelo interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Sou do tempo em que só havia um estado com esse nome. Casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncios de lojas de tecidos e oficinas mecânicas, crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. 10. O parágrafo inicia-se com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra cuidadosa, surpreendente, estranha ou bisbilhoteira. Quando eu falo curiosa, qual define como curiosa? Surpreendente. Por quê? Ela nos traz surpresas, né? Quanto mais nós vamos explorando essa cidade, mais surpresa ela vai nos apresentando. Certo? Então, surpreendente. Eu pensei que era estranho. Não, estranho não. Então, vamos lá? Vocês farão o 11 e o 12. 5 minutinhos para vocês desenvolverem estes dois exercícios. O 12 termina lá na página 9, a letra D, ok? Vamos finalizar a letra D, que está na página 9 também. Professor, esse cara é quanto que Mato Grosso se separou? A minha avó também. Ela tinha, acho que, 10 anos quando fez divisão. Caraca. O estado foi dividido em 77, não tem muitos anos isso. Sério? É. A divisão do estado foi em 1977. Foi bem no ano que eu tava nascendo. Então não é tão velho assim. O Windows XP carregando. Carregado. Ah, agora eu entendi. Nossa, parece que cara. Só tem 44 anos isso. A minha mãe tem 50 anos. Nem tão, viu? Não é tão velho assim. É, viu? Vocês estão certos. Ótimo.
Prof, Oi? terminei também. Ok. Os colegas estão finalizando aqui também, para nós darmos sequência. Número 11. Há outro momento no texto em que ele expressa uma avaliação. Grifeu. Qual foi a avaliação que ele fez aí no texto? Eu pensei agradável. Valdinado é uma cidade do interior do Brasil? Lá no finalzinho. Um clima agradável e ligeiramente nostálgico. O narrador compara a cidade peruana às cidades brasileiras. Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características semelhantes ou diferentes? Semelhante. Semelhantes. Copie do texto o que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Casas baixas, aos velhos, muros pintados com anúncios de lojas, adesivos, muitos brincando sem camisa e sem dúvidas. Muito bem. Então, lá onde ele fala casas baixas e simples, até sem supervisão de adultos. Vamos finalizar aí, vocês copiam o que falta aí, certo? C. Pela descrição que há no parágrafo, trata-se de uma cidade interiorana. Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje. Justifique essa afirmação. Sim, porque hoje existe mais diferente do que antes. Nós podemos observar que lá no texto, né, ele disse assim, que ele conhecia o Mato Grosso quando havia apenas um com esse nome. Então, isso quer dizer que o quê? Que esses fatos, que o que ele faz a comparação, é de são das memórias deles anteriores a 1977. Lembra que a professora disse que o estado de Mato Grosso ele foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 1977? Então, as lembranças dele, né, o que ele fez, a comparação das cidades do passado com as de hoje, essa comparação foi realizada provavelmente com as características anteriores a 1977. Certo? Então, é isso que vocês colocarão aí. Que a memória que ele tem são de cidades do interior anteriores a 1977.
ok? Então, a tarefinha de vocês serão as páginas 9 e 10 da apostila, tá? Então, vocês farão os exercícios 13, 14 e o 15, que finaliza na página 10. São exercícios referentes a este relato de viagem ainda, certo? Alguma pergunta? Prof, nessa última que você falou, era de 1900 e tantos? 1977. Ah, 77. Isso. Obrigada. Não esqueçam de anotar a tarefa, quem está em casa, para fazê-la. Página 9, página 10 da apostila. Certo? Alguma pergunta? Não? Estão liberados, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, prof. prof. Tchau, Até a tchau. próxima aula. Até mais.